Bom dia, galera. Animados para mais uma aula de literatura? Espero que sim. Bem, hoje vamos falar sobre o romantismo. Vou fazer uma retomada geral para nos recordarmos as principais características dessa matéria, que é super importante. Então, o romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura. Oposto ao classicismo, racionalismo e iluminismo, esse movimento chegou ao Brasil em finais do século XVIII. O berço do romantismo pode ser considerado três países: a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Porém, na França, o romance ganha força como em nenhum outro país, e é através de artistas franceses os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. No Império Romano, a palavra romance era empregada para indicar as línguas faladas pelos povos que dominaram. Tratava-se, na verdade, de uma forma vulgar do latim. Tudo o que era escrito naquele latim, portanto, era chamado de romance. O romantismo foi uma vertente artística que nasceu na Europa e constituiu em uma oposição aos valores racionais do neoclassicismo, como estética literária. Há essencialmente um apelo ao egocentrismo do artista, à fantasia e à idealização. Ademais, o movimento surgiu em uma Europa que passava por diversas mudanças econômicas e sociais, primordialmente influenciadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Já no Brasil, o marco inicial foi a chegada da família real, que traz uma biblioteca imensa de Portugal, e também começa a fazer a criação das primeiras faculdades. Assim, vai surgindo o público leitor e, posteriormente, a independência do Brasil. O romantismo marcou a formalização da literatura brasileira, contou com diversos autores e uma produção riquíssima na prosa e na poesia. Nesta aula, você conhecerá um pouco mais sobre esse período literário na Europa e no Brasil, seu contexto histórico, suas principais características e autores. O romantismo surgiu na Europa, inicialmente na Alemanha, Inglaterra e França. Formalmente, o movimento literário ganhou contorno nas últimas décadas do século XVIII, porém suas características já eram delineadas desde 1760 durante o Iluminismo e perdurou até a segunda metade do século XIX. A burguesia é um dos elementos principais que influenciaram o romantismo. Mas como que eles influenciaram? Houve uma ascensão desses comerciantes, desses artesãos, eles tiveram um poder econômico superior às pessoas da época, e essa ascensão veio junto com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tanto os valores burgueses moldaram uma nova forma de ver o mundo, como a classe tornando-se um amplo público leitor. Então, os escritores românticos viram nessa classe social, nessa nova classe social, um público ávido por escrever, ávido por ler, ávido por comprar os produtos que eles faziam. Por isso, pode-se afirmar que o romance romântico constitui um gênero burguês. Nesse período agora, a Europa vive a chamada Era Napoleônica. O que significa isso para a literatura? Para a literatura, significa mudanças no centro econômico do continente, e essas mudanças vão repercutir na forma como os artistas vão escrever. Vamos só lembrar que nesse período nós temos o declínio do absolutismo e sua substituição pelo liberalismo econômico também foi um ponto importante deste período. Muitas colônias europeias elas já conseguem ter a sua independência. E assim, temos o início do declínio do colonialismo europeu, muito importante para os escritores do romantismo. Nesse contexto, a independência do Brasil ocorreu em 1822. Consequência da vinda da família real portuguesa em 1808 ao fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. Com isso, houve o início da formação de um mercado leitor, ainda que mínimo, em terras brasileiras. Ademais, a sociedade da época ainda convivia com a escravidão. Existiam poucas universidades no país e o nível de alfabetização da população ainda era baixo. Então, a grande maioria dos escritores deste período vão escrever em forma de novela. E a população, já formada muito por mulheres,
ficavam esperando a semana inteira aquela quinzena daquela novela, daquele folhetim sair, para que ela pudesse ir à banca comprar. Então, isso movimentou muito a literatura do momento da época. Agora nós vamos ver as características do romantismo. Então, o romantismo tem várias características. Nós vamos nos ater às mais importantes, que seriam o subjetivismo, nacionalismo, indianismo, regionalidade, liberdade criadora, individualismo, egocentrismo, idealização da mulher e do amor, sentimentalismo e escapismo. Vamos só entender o que vem a ser as características. Todas as escolas literárias que nós estudamos até agora, ela possui suas características. Qual a importância de saber disso? É porque, de acordo com as características predominantes desse período, é que as obras vão acontecer. Então, o romantismo, ele é carregado de subjetividade. A primeira geração romântica, que nós vamos ver detalhadamente, ela traz uma pegada de um resgate nacional muito grande. Então, ela vai buscar no índio o seu representante máximo. Ainda há característica muito marcante da religiosidade, só que essa religiosidade agora, ela está envolta com a natureza, com aquele clima bucólico, bem aconchegante, acolhedor. O escritor romântico, ele vai ter uma liberdade maior de criação, ele vai começar a escrever poesias livres das amarras de formas fixas. Vocês vão se lembrar que as últimas correntes literárias que vocês estudaram, eles tinham umas formas fixas bem arraigadas, agora não, ele vai colocar versos brancos, poesia sem rima, um individualismo e egocentrismo muito grande. A segunda geração romântica, que é chamada de ultrarromantismo, ela traz consigo uma visão muito egocêntrica do mundo em que ele vive, a mulher como a idealização, a pessoa ainda inalcançável, perfeita, imaculada, um sentimentalismo exacerbado, tudo é muito profundo, né? E o escapismo, predominantemente da segunda geração romântica, onde a morte é vista como a sua principal forma de escapar deste mundo. Agora vamos falar de cada uma das características em particular, de uma por uma. Para embasar e fazer uma fundamentação teórica, eu trouxe alguns estudos do Moisés Massado e do livro da literatura portuguesa, onde ele vai falar sobre todas as características do romantismo, não só sobre as características do romantismo, mas como o romantismo propriamente dito. É um livro muito interessante para ser lido, então se vocês tiverem um tempinho e pesquisar na internet, vocês vão encontrar a literatura portuguesa de Moisés Massado. Então, o subjetivismo. O subjetivismo, o poeta do romantismo, ele vai retratar em sua obra uma realidade interior e parcial. Ele vai trazer de dentro para fora, ele vai trazer sentimentos, ele vai expressar toda essa particularidade que é só sua. Os assuntos de uma forma pessoal, de acordo com o que sente, aproximando-se da fantasia. Então, ele vai trazer esse subjetivismo de dentro para fora e vai ser clássico em todas as suas poesias, em seus livros, em seus romances. A idealização. O motivo pela fantasia e pela imaginação, o artista do romantismo passa a idealizar tudo. As coisas não são vistas como realmente são, mas como deveriam ser, segundo sua ótica pessoal. Assim, ele vai ver a pátria sempre perfeita. A mulher é vista como virgem, frágil e bela, submissa e inatingível. Notem vocês aqui que ele vai trazer ainda um traço muito marcante lá da antiguidade, da Idade Média, que é a questão da mulher ser vista como virgem, a questão da pureza, imaculada, frágil, submissa. Então, ela precisa de alguém não só para cuidar dela, como para mandar nela também. E o amor é quase sempre espiritual e inalcançável, que é um amor sublime, porque ele é puro. Então, o amor puro, ele não pode ser alcançado, ele é idealizado, ele é visto como algo perfeito. O sentimentalismo e o saudosismo. Normalmente, o romantismo ele exalta os sentimentos de tudo o que é provocado por impulso. Certos sentimentos, como a saudade, a tristeza, a nostalgia, a desilusão, são constantes na obra do romantismo. Na segunda fase do romantismo, nós vamos ver esse saudosismo como uma coisa mórbida, né? Como algo que vai ser resolvido como um problema, e esse problema é resolvido através da morte, que é a radicalização.
Mas eu tenho no primeiro período um saudosismo de infância, um saudosismo do período em que você não tem preocupações, que é o Cassimiro de Abreu. Ele vai trazer e ele vai ter um poeminha lindo que fala assim, meus 8 anos, fala, ai, que saudade que eu tenho da aurora de minha vida, de minha infância querida, que os anos não voltam mais. Então ele vai dar esse sentimentalismo, esse saudosismo desse período tão peculiar na vida das pessoas, que é um período tão tranquilo, é um período tão rico. O Álvares de Azevedo também vai trazer esse saudosismo, mas de uma forma mais sutil, que é a saudade que ele tem do convívio com a família. Então, terá um traço muito marcante dos desejos que ele tem de estar com a mãe, com a irmã, e aí ele tem uma ligação muito forte em relação a temas envolvendo a morte, e aí ele vai falar, se eu morresse amanhã, veria minha mãe enxugar minhas lágrimas, é tipo, minha irmã vai chorar, então tem toda essa questão do sentimentalismo, saudosismo, de quem está longe. Egocentrismo no romantismo. Cultua-se o eu interior, atitude narcisista em que o individualismo prevalece microcosmo, o mundo interior versus o mundo exterior. Então, as suas brigas internas, aquelas rebeldias infundadas, então é uma guerra muito grande entre o que eu sinto e o que eu faço, o que é certo aos olhos da sociedade, o que é certo aos meus próprios olhos. Então, esse egocentrismo, essa briga constante entre o mundo interior e o mundo exterior. O poeta romântico, ele vai ter uma liberdade de criação muito grande. Ele não vai seguir padrões clássicos pré-estabelecidos, né? Ele vai jogar para fora esses padrões. Então, o escritor romântico, ele vai escrever versos livres, brancos, liberdade do modelo grego-latino. Quase não vamos encontrar sonetos nesse período, porque a criação, a originalidade é muito mais importante que eu ficar preso a certas convenções da escrita. Então, a liberdade de criação é optar por escrever de forma livre, temas livres também. Embora quase todos voltados para o sentimentalismo, são temas livres, livres de amarras, livres de tradições. Medievalismo. Há um grande interesse dos escritores do romantismo pelas origens do seu país, de seu povo. Aí ele vai trazer o índio como seu grande representante. Então, ele quer trazer a matéria viva desse período. Na Europa, eles vão trazer o cavaleiro medieval. Então, o cavaleiro medieval, que é íntegro, é puro, é honrado, é corajoso, ele vai ser o grande representante desse momento, desse movimento. O Brasil não teve cavaleiro medieval, digamos de passagem, nós não tivemos Idade Média. Então, quem é o nosso representante? Então, precisava-se de um herói. Quem seria o nosso herói? Teria que ser alguém do início da formação brasileira, e esse herói tinha que ser brasileiro. Por isso, eles se basearam no mito do Bom Selvagem de Rousseau para trazer esse índio para a literatura. Mas não é um índio qualquer, é um índio idealizado, ele é puro, ele é imaculado, ele é incorruptível, ele é belo, ele tem todas as características necessárias para se equiparar-se ou ser comparado com um cavaleiro medieval. O pessimismo, que é conhecido como o mal do século, o artista se vê diante da impossibilidade de realizar o sonho do eu, e desse modo cai em profunda tristeza, angústia, solidão, inquietação, desespero, frustração, levando muitas vezes ao suicídio, solução definitiva para o mal do século, o mal que lhe aflora. Vamos só deixar claro aqui que essa solução, ela era para a escritura, não para a vida real. Então, na vida real, eles, como todos os réis mortais, tinham um relacionamento de medo e de profunda tristeza com a morte. Mas na literatura, ela era vista como algo bem agradável e bem aceita. Escape psicológico. Espécie de fuga, já que o romantismo não aceita a realidade, volta ao passado individual, fatos ligados ao seu próprio passado e à sua infância, o histórico, a época medieval. Lembra que eu citei o Cassimiro de Abreu? Então, ele vai fazer esse escape na melhor fase de sua vida, que é a infância. Então, ele faz um escape psicológico, ele vai trabalhar com matérias que vão sair do mundo real em que ele se encontra,
para dar para ele esse alívio, essa sensação de que ele é algo superior ao que está no momento e que ele vai superar tudo. Para isso, ele vai buscar esse escape psicológico. Religiosidade. Como reação ao racionalismo materialista do clássico, a vida espiritual e a crença em Deus são enfocados como pontos de apoio ou válvula de escape diante das frustrações do mundo real. Vamos só recordar que esse é um período em que nós estamos vivendo lutas da reforma, contra a reforma, está surgindo muitas religiões novas e a mentalidade das pessoas estão começando a ter uma divergência com a igreja. E essa divergência ela vai estar muito acentuada nas primeiras literaturas desse período. Então, essa religiosidade é aquela luta entre o que eu acho que está certo e o que Deus disse que está certo. Então, há essa dualidade entre o que é de verdade e o que não é. Então, é aquela luta do bem e do mal. Então, durante o dia, eu saio e aí eu cobiço o outro, eu vejo coisas bonitas e à noite eu me tranco no quarto e vou me açoitar para me livrar dos demônios que me assolaram durante o dia. Culto ao fantástico, que é a parte essencial e mais gostosa deste período. A presença do mistério, do sobrenatural, representando o sonho, a imaginação, frutos de pura fantasia, que não carecem de fundamentação lógica da razão. Matéria-prima para todas as obras, né? É brincar com as palavras, é fazer com que as pessoas façam esse escape ao fantástico, ao mundo sobrenatural, ao mundo maravilhoso, que é a grande pegada da literatura, que é a grande toque da literatura, que é fazer com que você viaje, com que você descubra mundos interessantíssimos através da leitura. Nativismo é a fascinação pela natureza. O artista se vê totalmente envolvido por paisagens exóticas, como se ela fosse uma continuação da natureza. Muitas vezes o nacionalismo do romantismo é exaltado através da natureza, da força da paisagem. Aqui é importante nós irmos para a primeira geração romântica e falarmos de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ao ser exilado, então ele sai do país e quando ele chega no exílio, ele faz um poema lindo, usando a natureza, que é minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele vai fazer essa comparação entre as aves de lá com as aves daqui, mostrando como é linda essa natureza. O mesmo Gonçalves Dias traz num livro Ijucapirama, o seu grande herói, também fazendo essa homenagem ao Brasil, à terra, à coragem, à garra. Então é um livro interessante, muito bacana, boa coisa para se ler nessa quarentena, tá bom? E o romance romântico, que é o nosso próximo encontro literário. Vou apresentar para vocês no romance romântico escritores como José de Alencar, como Camilo Castelo Branco, tantos outros. Um romance romântico é muito gostoso, muito interessante, mas é uma matéria para a nossa próxima aula. Então, beijo, meus lindos, até o próximo encontro. Fico aguardando a atividade de vocês por e-mail. Um cheiro e até!